Assista agora Momento Saúde. Apoio Cultural. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama. Oi, tudo bem com você? O programa Momento Saúde está começando e estou aqui para falar para você de um recado muito interessante para você. Veja só. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga Tatiane. Vamos falar a respeito das redes sociais. É um assunto bem atualizado e que vem trazendo não só benefícios, mas também problemas na saúde mental, até na saúde física, o uso indevido do celular e das redes sociais. Tatiane, obrigado por você estar aqui, essa parceria com a gente, e é um assunto muito difícil de estar falando, porque hoje em dia todo mundo tem celular. Ninguém fica sem celular, né? Adultos, adolescentes, às vezes até crianças. E eu sou da época que não existia celular. Na época, nos anos 80, 90, a questão de como era o grupo de amigos, que era real, né? Era todo mundo na vida real, as brincadeiras, né? Aquela turma, as danceterias, os adolescentes, não tinha rede social, não tinha celular, o computador estava começando ainda, então as pessoas tinham mais contato com as outras, tinham mais uma amizade. Os adolescentes, jovens que iam final de semana passear com os amigos. Então, assim, o comportamento do ser humano, eu vou falar do ser humano porque isso aí é global, né? Não é só aqui no Brasil, é uma coisa assim, muito, assim, está sendo muito distinto o comportamento do ser humano. Uma criança, se você comparar uma criança dos anos 80, 90 com a criança de 2000 para cá, com a tecnologia, videogames, celulares, redes sociais, YouTube, você vê que é muito diferente o comportamento das crianças. E às vezes é até difícil os pais também os pais têm autoridade sobre elas, têm que ter uma rigidez, assim, regras, né, para estar usando o celular, usando
redes sociais. Às vezes tem criança que não tem nem rede social, né? Às vezes é só celular, joguinho, mas mesmo assim, na minha opinião, tem que ter limites. Então, assim, você chegou a pegar essa época que não existia WhatsApp, redes sociais e a gente ficava mais na rua, vivendo a amizade real mesmo, aquele coleguismo, aquelas brincadeiras na escola ou na rua, de pique-pegue, pique-esconde. E você chegou também a vivenciar um pouco dessa época, tudo bem com você? Ei, Renato, tudo bem? Gostaria de agradecer por estar aqui mais uma vez, né, falando de mais um tema que é muito importante, né? Acho que sempre é importante falar da saúde mental. E quando você faz essa pergunta, claro, né, que eu peguei essa época, tive esse privilégio. Eu acredito que nós que conseguimos ter esses momentos, nós tivemos privilégios, né? Diferente da geração de hoje, que não consegue muitas vezes acessar aquele lúdico, aquela brincadeira, aquele contato físico, aquela desconexão com o mundo virtual para viver o aqui e agora de verdade, né? E como que foi diferente para a gente, né? E a gente observa a diferença da nossa época, a idade, a geração que aquele momento que a gente vivenciou tudo isso com a geração de hoje que simplesmente já nasce com as telas, né, na frente do rosto ali, e muitas vezes são privadas de vivenciar outras histórias, outras vivências e outras experiências mais reais, né? Então, assim, a gente que consegue recordar disso, assim como outras pessoas também que conseguem, quanto que era gostoso, né? Aquele momento de juntar, de ter grupos reais de amigos, né? As brincadeiras de pular corda, queimada, e peteca, e jogar vôlei, né? E esconde-esconde, e passanel, e um tanto de coisa, né? Confesso que eu brinquei nisso tudo, você acredita? Os brinquedos mesmo, assim, de construir os brinquedos, né? De ter aquele tempo ali em que as crianças quebravam a cabeça mesmo pensando o que ia usar para poder montar tal brinquedo, como que iam brincar com aquele brinquedo, né? Aquele contato com a terra, de fazer mesmo, dar à tela uma massinha. Birosca, já joguei muita birosca com os várias amigos. Coisas, né? E ele passava boa parte do tempo com foco, com concentração, né? E são momentos que eram terapêuticos. Naquele momento, talvez, naquela época, não falava-se tanto, né, em terapia, em terapêutico, parecia que isso era muito distante daquela realidade, mas aquele tanto de coisa que acontecia no ao vivo e em cores e de verdade era terapêutico. Tanto é que aquela geração não passa por muitas coisas que a geração de hoje tem vivenciado. A adolescência foi diferente, a infância foi diferente, o início da vida adulta e com certeza a história como um todo, né? Sim, e na minha rua lá, no meu bairro ali, tinha uma turminha boa da mesma faixa de idade, né? Então, assim, meninos, a gente brincava e de piques, né? Pique-esconde, pique-pega, pique-bandeira, pulava corda também. E a gente era muito unido nessa época, então, assim, até dia de semana, às vezes, a gente ficava um pouquinho à noite depois da aula, né? Conversando com os amigos, brincando, trocando ideias também, batendo papo. Era muito legal isso. E isso você na infância de hoje em dia, você não vê muito isso, né? A escola, às vezes, dá essa oportunidade de algumas brincadeiras, reviver aquelas brincadeiras que a gente chegou a brincar, mas na rua, assim, você não vê tanto isso como antigamente. Época de calor, o pessoal ficava E férias, então, né? Então era muito gostoso, né? E a questão que você falou, isso era bom para todo mundo. E a questão também, hoje em dia a gente tem muitas informações e a pessoa fica muito vidrado na tela, rede social, e fica aquele vício assim que a pessoa, né, acaba, a criança, um adolescente, vivenciando mais o mundo virtual do que o real.
aquele contato naquele momento, né? O contato físico de estar ali com pessoas de verdade, acompanhando de perto, as pessoas dividiam mais emoções, mais experiências, né? Através das brincadeiras, através das próprias conversas, né? As crianças contavam uma para as outras, né? Como que tinha sido o dia, como que tinha sido na escola, se tivesse tido alguma situação constrangedora, eles conseguiam falar sobre aquilo e faziam, né? O grupinho fazia uma piada com aquilo, uma forma, né, de elaboração do problema sem ter consciência que estava fazendo esse movimento. E quando você ficava né? chateado com a pessoa, né, você chegava lá e falava cara a cara, não tinha esse negócio, né? Você ia lá, briguinhas de vez em quando existia, porque, né, é altos natural. E baixos, né? Já briguei muito, mas a gente fazia as pazes e no outro dia a gente já estava tudo... Os desentendimentos eram resolvidos, né? Sim. E aí hoje em dia tudo é na indireta, é um post, é para carapuça servir, as pessoas se afastam, né? E esse diálogo não acontece nem para compartilhar momentos bons muitas vezes e muito menos para resolver as pendências, né? Fica tudo ali num não dito, né? Num não dito que ao mesmo tempo está dizendo muita coisa e afasta pessoas, magoa as pessoas e adoece pessoas. Sim. E as pessoas ficam mais distantes, né? De lá para cá, as pessoas eram mais unidas, era mais contato, igual você falou, e as pessoas agora estão mais distanciando, e tá tendo... A tecnologia é muito bom, mas que tem que saber usar. E eu noto que, né, de lá para cá as pessoas estão perdendo um pouco o controle sobre isso, né? O celular, né? Então, assim, é muito importante isso. E comportamentos também, muito, assim, triste, que você nota, né, da falta do celular, comportamentos, assim, é muito... tá mudando o comportamento, né, das pessoas, de lá da onde a gente viveu, que era, né, assim, era mais contato, frente a frente, amigos, e eu estou percebendo que o comportamento do ser humano tá mudando, tá sendo diferente, e não é mudando para melhor, né? Tá mudando, né? Tem que ter uma atenção aí, porque até na saúde mental. Porque, na verdade, a tecnologia, a modernidade, tudo foi criado com foco no bem-estar. Se a gente conseguir utilizar todos os benefícios que temos hoje a nosso favor, em favor da nossa saúde, da nossa vida e da vida das pessoas, a gente vai conseguir muita coisa boa, o qual a gente consegue, né? Sim. A questão é a forma que essas coisas são usadas, né? Então, quando a gente faz essa comparação de como era antes e como é hoje, dá uma impressão, assim, de estar colocando a tecnologia como algo ruim, mas na verdade não é algo ruim, é a forma que ela é administrada. É importante a gente lembrar que a tecnologia está aí para nos servir, para que a gente possa se beneficiar dela, mas que a gente não utilize ela de forma a nos adoecer, né? E a forma que as pessoas têm utilizado, os excessos é que tem feito mal. E na verdade não é só com a tecnologia, tudo na vida, né? Tudo que exceder Sim. vai trazer prejuízos para a nossa saúde. Eu vou falar de um fato aqui que aconteceu, né? Eu trabalho no pronto atendimento e uma mãe trouxe um menino que ele estava, não sei qual era o quadro dele, já tem um tempo, e aí o médico plantonista passou um soro, passou uma medicação para melhorar. Eu não lembro qual que era o quadro dele, entendeu? E a mãe ficou lá em observação com ele. Aí ele estava com o celular da mãe, no joguinho lá, e aí de repente, né, a gente lá no postinho, fazendo os relatórios, começou a gritaria do menino. Gente, o menino deve estar sentindo uma dor, a gente ficou preocupado, e a gritaria persistentemente, não parava. E batendo na grade da cama, xingando a mãe. Eu falei, opa, né? Aí eu fui lá ver. A mãe tinha tirado o celular da mão dele.
falando que você não vai mexer no celular agora, que eu preciso dele. Você tinha que ver. Isso é triste. Eu achei triste. Um menino de 10, 11 anos de idade, sabe? Então, assim, todo mundo ficou assim, né? Falei, não. E eu fui lá atender, tentei conversar com o menino, com a mãe, e falei ainda para a mãe, resiste, porque, né, senão é pior. Mas a gente, assim, igual a gente não sabe também a convivência dos dois, qual, né? Mas, assim, pelo menos a minha parte eu fiz. Resiste, não? Tanto é que aí o doutor foi lá atender, aí, ao final das contas, a mãe voltou o celular para ele, para o doutor ouvir o que tinha que falar, o que ele estava sentindo. Então, assim, eu achei muito triste, meus colegas também, eu falei, esse é o mundo atual que a gente está vivendo. E aí, Renato, a gente mostra que essa experiência que você teve no trabalho, ela traz uma reflexão, né? De alguma forma, aquilo que a gente vivencia, acompanha ali de perto do outro, nos coloca para pensar em algumas coisas também. Sim. E essa questão de crianças, eu já presenciei cenas de, né, 2 vezes, né, uma criança de 1 ano e 10 meses e a outra de 2 anos e 5 meses, de chorarem, gritarem a ponto de engolir fôlego, e um caso teve que parar no hospital até, porque a mãe não estava conseguindo mais, né, fazer a criança assim voltar, quando tirou a tela, né? Quando tomou o celular, quando tomou o tablet, né? E aí eu fiquei pensando, será que elas teriam que ter isso em mãos, né? Eu tô falando de crianças de 1 ano e 10 meses, 2 anos e 5 meses, né? Sim. Então é importante a gente pensar assim, a que ponto que essa tecnologia está sendo utilizada também para o bem-estar dessas crianças, quando a gente pensa na idade que elas têm, é uma idade compatível para manusear, para ter isso em mãos, sabe? Porque a criança, ela não tem conhecimento disso. Qualquer coisa que a gente colocar na mão delas que trouxer uma satisfação, elas vão querer e vão resistir quando tomar. E né? às vezes também os pais podem ter um pouquinho também de culpa, porque às vezes os pais trabalham e às vezes para não ter o estresse dentro de casa, para deixar a criança mais calma, ela simplesmente dá o celular para a criança, coloca uma coisa lá que agrada ela e vai resolvendo as coisas, né, de casa. Exatamente. A gente observa que muitas vezes, assim, não fazem por mal. Né? Muitas vezes uma rotina exaustiva, a pessoa chega em casa cansado, muitas vezes, sei lá, estressado, dor de cabeça, um tanto de coisa para fazer em casa, né? As pessoas trabalham fora, mas normalmente em casa tem outra demanda quando chegam. Então, muitas vezes, entrega mesmo. É o que fica mais fácil, né? Digamos assim, para a criança ficar quietinha, para dar conta de poder estar arrumando tudo. E aí é importante a gente pensar, será que não tem outra alternativa? Será que não tem outras possibilidades de distração que não seja as telas, sendo que isso em algum momento a conta vai chegar. E o problema virar rotina, isso. Exatamente, casa, celular, exatamente. Aí você já vê o pai chegando, a mãe chegando, já vai... A expectativa não é pelo pai e pela mãe, a expectativa para pegar o celular, né? Exatamente. É para pegar o aparelhinho que muitas vezes eles não sabem nem falar direito o nome de como se pronuncia, mas é aquilo que eles querem, né? Então é importante a gente pensar, será que não existe outras formas de distração? Será que não existe outras coisas que sejam seguras para a criança brincar, ficar distraída e não ter que ser a tela? Ô Tatiane, então não seria legal uma criança de 1 ano, de 2 anos, ter já essa expectativa de ter o celular, os pais dar para estar jogando, a não ser enquanto ali o pai está ali junto com ela, presenciando isso. Não tem uma idade assim certa, mas os pais podiam determinar também uma idade certa de estar e regrar também o tempo de uso do celular. Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a orientação é que menores de 2 anos não tenham contato com telas. Essa orientação existe. Mas, na prática, a gente não vê isso acontecendo. São muito poucos pais que têm esse cuidado, né? A partir de 2 anos, introduzir o uso de telas, mas com tempo muito pequeno, no máximo de 1 hora por dia, sempre sendo supervisionado isso.
E não necessariamente esse uso de tela tem que ser o celular. Pode ser ver um filme, né, a TV, que vai ter uma distância maior do rosto da criança. Então, assim, orientações técnicas tem, muitas vezes não são seguidas. E essa criança que em menos de 2 anos de idade já começa aquele uso excessivo do celular, no caso, o que pode trazer para ela, no caso da saúde mental, futuro? O que pode desenvolver ali algum transtorno, transtorno, como que fala? Transtorno antes do tempo, né? Um transtorno de uma pessoa jovem demais, ansiedade. O que pode causar no futuro dessa criança se continuar com esse uso desenfreado do celular? A criança, ela está em processo de desenvolvimento. Ela não está pronta, formada, digamos assim, né? Então, o que acontece? Tudo isso que vai sendo absorvido pela mente vai impactar esse desenvolvimento. A criança vai ter uma tendência a desencadear ansiedade, depressão, ficar irritadiça, ter dificuldade de se socializar. Isso vai acontecer, foco, concentração, o desenvolvimento cognitivo dela vai sofrer essa interferência. Sim, muito bem. E a gente está falando aqui do uso do celular, mas depois a gente vai falar das redes sociais também. Que às vezes a criança fica vidrada naquela tela lá do celular, mas às vezes é um joguinho, é um desenhinho, mas é viciante, né? Então, tem imagens aí, quem quiser procurar aí, preocupantes de criança que quando tira o celular, ela parte até para agressão dos pais, ou de quem tirou o celular. Então, isso é muito preocupante, esse tipo de conduta. Porque muitas vezes essa irritabilidade vai gerar impulsividade. Ela não vai dar conta de lidar com essa irritabilidade. Ela está no processo de formação, ela não aprendeu ainda a lidar com essas emoções. Então, essa irritabilidade pode levar à impulsividade, como essa situação que você citou aí, né? De a criança não aceitar. A gente, no início do programa aqui, a gente falou da nossa época, mas a gente tinha também as coisas também que às vezes é até importante, né? Coisas negativas, frustração, um não dos pais. Hoje em dia a criança de hoje em dia não está tendo isso, não está tendo essa frustração, esse não. Os pais não estão conseguindo mais dizer não, e isso é muito importante também, né? A gente aprende que se frustrar na vida começa cedo. Não é só na vida adulta. E a criança que não recebe o não, a criança que não tem limite, quando chegar na adolescência, ela já vai começar a encontrar algumas situações que não vai ter como a mãe contornar, não vai ter como o pai contornar, ela vai ter que encarar aquilo, que ela não vai dar conta. Muitas vezes, até na vida adulta, acontece esse tipo de situação. Muitas vezes a pessoa passou por uma infância e adolescência sem ter esse contato com não ou com frustração, por ter sempre alguém que contornava, que dava um jeitinho, né? E aí vira aquele adulto que, quando se frustra, quando algo não dá certo, não dá conta. Dizer não. Porque a vida, ela vai dizer não e ela não vai, talvez, te preparar com toda a delicadeza para receber esse não, né? Muitas vezes a pessoa vai lá fazer uma entrevista para o emprego, ela pode não passar. Não vai ter como o pai e a mãe lá e dar um jeitinho. Quando o relacionamento termina e a pessoa não quer mais, o pai, a mãe, o tio, o avô, seja lá qualquer pessoa, ninguém vai lá e vai fazer a pessoa, de fato, querer manter o relacionamento, né? Então, são situações que vai fugir de alguém ir lá e fazer esse jeitinho de dar certo. E esse não vem. E quando a pessoa não está acostumada com isso, Renato, isso pode ser para ela o fim do mundo. Pode, de fato, trazer aquela sensação do mundo ter desabado, ela não dá conta, e isso trazer um risco para ela mesma, pela forma que ela pode lidar com isso. Então, uma forma da gente pensar em como ajudar as nossas crianças, nós adolescentes serem adultos saudáveis, é ensinar para eles hoje,
né? Que o não existe, que nem tudo é na hora que a gente quer. As coisas nem sempre vão dar certo da forma que a gente quer ou que a gente espera. Que os altos e baixos da vida, eles existem, eles fazem parte, eles são necessários para o nosso crescimento. E hoje em dia está ficando tão fácil, né? Clicou ali e já conseguiu. Na minha época, voltando aqui, dá até saudade quando eu falo, mas na minha época não existia Google, não existia nada disso, né? Nem celular. Vai para a biblioteca pesquisar, escola, né? os trabalhos de grupo, a gente marcava um dia para ir na biblioteca municipal, procurar o livro para achar o assunto e para estudar. Olha só que legal. Hoje em dia a gente tem até saudade disso, né? Hoje em dia não, hoje no celular ali você já acha tudo. Porque era um momento, assim, aí a questão do equilíbrio é muito importante, né, da gente pensar. Parecia que era mais difícil, né, o ir para a biblioteca, juntar todo mundo, mas era um momento que reunia-se o grupo conversava, né, enquanto procurava-se nos livros uma coisa daqui, outra coisa dali, todo mundo se movimentava, Sim. cada trecho de cada um, e ali ia uma tarde ou uma manhã inteira embora, mas aí depois tinha um lanche, tinha um contato. É Sim. claro que muitas vezes ter que fazer isso sempre não dá, né, Renato? Gente, tem 3 horas que a gente está aqui, a gente nem iniciou direito. Exatamente, mas assim, usar a tecnologia a favor é usar dela mesmo, é fazer a pesquisa, mas é se permitir ter esses momentos, é reunir. Hoje em dia, muitas vezes eles reúnem, pesquisam rapidamente, fazem, né, de qualquer jeito tá bom, e vão para o celular. Muitas vezes o grupo está reunido, mas cada um está com o seu celular, cada um está conectado com outra pessoa que não está ali. E aí é importante a gente pensar que as redes sociais, elas nos auxiliam a aproximar de pessoas que estão geograficamente distantes, né? Mas ela não tem que nos distanciar de quem geograficamente está do nosso lado. Tem que ter um equilíbrio nesse uso. É muito sem sentido, mas eu não vejo sentido particularmente, mas o que a gente vê hoje é o que as pessoas se reúnem, estão no mesmo espaço, compartilhando um mesmo momento, mas a conexão está com outras pessoas, né? Cada um no seu telefone, cada um com a sua conversa ali. Eu falo que o celular, ele aproxima as pessoas distantes até você, mas ao mesmo tempo distancia a pessoa que está do seu lado. A forma que a pessoa usa. Sim. Mas será que não seria mais interessante se eu vou para um lugar, encontrar pessoas, conectar com pessoas, o uso do celular ser somente em momentos, né, que sejam, se for um caso de necessidade, algo que não pode ficar para depois, né? Será que um bater-papo, um comentário, uma troca assim mais divertida não pode ser num outro momento? É verdade. E que o celular não seja prioridade na vida das pessoas, que seja prioridade o que é real na vida dela, família, contato, amigos, lazer, viver a vida real, né? Que seja prioridade das pessoas. Tem uma coisa também muito importante que eu já observei, que às vezes tem os grupos, né? Geralmente tem grupo de família, grupo de amigos, grupo de colegas de trabalho, e às vezes as pessoas têm facilidade de escrever aquilo para o outro. Vamos citar um exemplo como o WhatsApp, né? Escrever para o outro quando tem alguma divergência, mas na hora lá, de frente a frente, não tem coragem. Então isso é muito perigoso, porque a pessoa escreve o que quer e ofende a pessoa que está do outro lado e depois vai encontrar com ela, não sabe nem como lidar com isso, né? Então, assim, que você use o celular, mas que você possa mandar mensagem, como mensagens que você poderia de dar frente a frente com a pessoa, porque às vezes está longe e fica fica mandando mensagem muito indevido, às vezes discutiu, ou deixa para discutir quando for encontrar a pessoa, ou para, né, tentar resolver esse problema, né? Tem pessoas que às vezes fica mais fácil de mandar mensagem ofendendo a pessoa e longe, né, um do outro, apenas usando um celular, o WhatsApp no caso.
Isso chama atenção para outras coisas, né? Porque eu acredito que quando a gente fala alguma coisa para alguém, acho que a gente tem que bancar o que a gente está falando, né? Sim. Então, assim, esse simplesmente atacar a pessoa, né, de longe, né, é permitido, infelizmente, né? Muitas pessoas agem assim e falam, e desabafam, e postam, e jogam indiretas. Porque tem muita discussão, né, entre grupos. Exatamente, exatamente. Então, assim, na verdade, a utilidade daquele grupo não está sendo em favor, está sendo contra, né? Será que se tivesse ali ao vivo, em cores, cara a cara, isso seria dito? Por que é tão difícil dizer algumas coisas? E aí a gente pensa, né? Se a pessoa não tem segurança, talvez, de dizer todas as verdades, né? De uma forma clara e objetiva na relação e no contato com o outro, talvez é porque não seja o que ela precisa dizer, né, Renata? Porque acho que a gente tem que entender que as nossas emoções, nós precisamos acolhê-las, não negá-las e elaborá-las, mas não necessariamente a gente pode sair dizendo tudo que vem à mente, né? Tudo que a gente tem vontade de dizer para as outras pessoas, né? Será que todo mundo se chegasse para dizer tudo que tem vontade para a gente também, a gente ia gostar de ouvir? Acho que a questão de se colocar no lugar do outro e educar um pouco essas emoções, né? Reeducar, elaborar, regular essas emoções para que essa expressão seja benéfica e não vire um ataque. Sim. Dormir vendo o celular, mexendo no celular, quais os riscos para a saúde mental? Mas antes, eu vou dar um recadinho da RP Assistencial. Olha só. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama. E aí, Tatiane, dormir vendo o celular, tem muitos pais que deixam crianças, adolescentes, 12, 15, que não tem aquela regra e deixa a criança dormir vendo, mexendo com o celular. Quais os problemas, não só na saúde física, mas na saúde mental que pode causar? Sim, essa questão, a própria luz da tela, né, a luz azul, né, a famosa luz azul, esse contato de exposição a ela vai, de alguma forma, interferir na produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que já vai trazer um prejuízo para esse sono. Sem contar que estar ali atento àquelas informações, a atividade mental ela não vai parar, né? Ela vai estar sendo estimulada. Então, isso vai interferir no sono de forma que esse sono não vai ser satisfatório, vai ser um sono que muitas vezes a pessoa pode ficar com aquele sono fragmentado de dormir, acordar cansada no outro dia. E a longo prazo, isso pode desencadear ansiedade, depressão, a dificuldade que a pessoa pode apresentar para gerenciar o estresse, a dificuldade de concentrar nas atividades, a questão do humor, tudo isso vai impactar também, e muitas vezes até a parte física mesmo, né, fadiga ocular, dor no pescoço, nas costas, né, pela questão da postura mesmo, né? Sim, dor de cabeça. No caso aí, é muito importante essas condutas, né, de dormir com o celular, e pode causar algum transtorno futuramente, transtorno de ansiedade, transtorno, igual você falou aí também, a dificuldade de aprendizagem, de atenção. As funções cognitivas podem ser afetadas e isso trazer um prejuízo no funcionamento da pessoa, de uma forma geral, né? O isolamento ali pelo contato com a tela, isso vai dificultar ainda mais a socialização, a interação e aí desencadear outros transtornos que vão além da ansiedade, da depressão,
né? Como, por exemplo, a fobia social. Muitas vezes a pessoa ela fica tão confortável na relação com a tela, com o aparelho, que quando é para conectar com pessoas, ela não dá conta. Né? Então, é algo que a longo prazo, com certeza, vai trazer algum prejuízo significativo. Quando eu falo prejuízo significativo, Renato, é aquele que vai trazer impedimento de um funcionamento preservado mesmo na vida adulta. Não é aquilo que traz um sofrimento, mas que a pessoa vai conseguir gerenciar a vida adulta. Estou falando de algo que vai ser impedimento de um funcionamento saudável. Sim. Eu já ouvi gente falar, mas quando eu estou com o celular eu durmo até melhor, eu durmo com o celular. Será que isso procede? Porque, ou é o vício já que está tomando conta? Na verdade, naquele momento, para a pessoa está sendo saudável. Acomodado, confortável, vendo o celular. Naquele momento, a gente está falando o que isso vai trazer a longo prazo, né? Ou às vezes também ela está com tanto sono, o corpo precisando de descansar e que nem o celular, às vezes, né? É isso, a pessoa, eu não gosto às vezes, né? Eu vou deitar, mas só se o celular tocar, eu não gosto de usar o celular, meus meninos também, tem regras lá em casa, então assim... isso depende muito dos pais também. Utilizando de uma metáfora, né, Renato? Se a gente coloca o celular para carregar, né? Liga ele ali para ele recarregar. E se você utiliza ele no carregador, de alguma forma interfere no carregamento. Ou se você interrompe, né? Muitas vezes ele ganha lá 20%, 30%, você tira da tomada e já vai utilizar. Com o passar do tempo, você vai ter um prejuízo no funcionamento do aparelho, porque ele não vai durar o mesmo tempo que duraria se ele conseguisse recarregar de uma forma completa. Sim. Não é essa orientação que a gente recebe quando você troca de aparelho, né? A gente trocou o aparelho, eles fazem essa orientação, o tempo de recarregamento, o que tem que ser respeitado. Com o nosso corpo não é diferente, nós temos necessidade de nos recarregarmos, de nos energizarmos. E se a gente não consegue concluir, né, esse carregamento, esse descanso, com o passar do tempo também, isso vai fazer um tanto de coisa já não funcionar de uma forma satisfatória, porque vai envolver outros processos, né? O estresse, por exemplo, vai desenvolver e aumentar o nível do cortisol. O cortisol aumentado gera um tanto de coisa no corpo e por aí vai. Uma coisa vai desencadeando outra. E fora o risco que corre, né? Mexer com o celular, às vezes o Wi-Fi ligado e carregando ali. Você já viu tanto noticiário? Sim, muito. Sério, né? De queimaduras. Sim. De queimar até o estabelecimento, ou a casa, a até residência. mesmo de morte, né, sim, Renato? Feridas, isso tem muito. Mas é isso mesmo. Deixa eu dar um recadinho aqui, que em breve o Momento Saúde tem uma novidade para você. Em breve vai ter o quadro Saúde Mental. Aguarde. Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho uma novidade para contar para você. Em breve, no programa Momento Saúde, vai ter o novo quadro Saúde Mental com a psicóloga. É isso aí, o quadro vai ser todas as sextas-feiras durante a programação do Momento Saúde. É o seguinte, você vai mandar a pergunta que você quer para a psicóloga responder as suas perguntas, é isso aí. E nesse número de WhatsApp aí da TV Caravelas que está na sua tela, você vai mandar a sua pergunta, tá bom? E não esquece de colocar o seu nome completo e da cidade onde mora. É isso aí. Então, em breve vai começar o quadro Saúde Mental com a psicóloga, beleza? Então, estamos de encontro marcado aqui no Momento Saúde. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.
Ô, Tatiana, e hoje em dia as crianças estão querendo de presente celular. Qual seria, assim, na sua opinião, assim, porque isso depende muito dos pais. Eu não daria uma criança de menos de 10 anos de idade um celular, mas aí é de cada um, né? Qual que seria, assim, a recomendação? Porque hoje em dia tudo é celular, celular tem tudo. Isso fascina as crianças, adolescentes, e também atentar para saber usar e ter regras, né? E tempo para usar o celular. Eu vejo essa questão assim, é muito relativa, como você mesmo disse, né? Cada pessoa vai interpretar de uma forma. Eu, particularmente, gosto de me orientar naquilo da ciência, o que vem pela ciência, o que tem comprovação científica, o que é benéfico para a saúde, né? Quando eles falam desse gerenciamento de telas aí de 5 a 11 anos, de talvez um uso de 1 hora por dia, você vai presentear, mas você vai conseguir, os pais vão conseguir gerenciar aí esse 1 hora no máximo por dia, né? De 11 a 18, a orientação é até 3 horas. Isso não acontece, é muito raro, né? Então, assim, se a gente pensar, a questão não é ter ou não ter o celular, mas é a forma que vai utilizar. Então, eu acredito assim, os pais muitas vezes utilizam dele. Eu trabalho, eu preciso comunicar com a minha filha e o celular Isso facilita. que eu ia falar, que às vezes os pais também necessitam do celular Sim. até para trabalho, e às vezes fica mais horas. Aí isso não seria legal. Exatamente, porque muitas Porque o vezes... filho fala, assim, você fica mais tempo no celular do que eu. porque muitas vezes, o que acontece? Os pais trabalham fora, às vezes a criança ou adolescente vai ficar um período sozinho, e o celular é a ferramenta que eles têm para comunicar com eles nesse tempo. Mas é importante ter um combinado que ele seja uso, então, durante esse tempo, somente para isso. Né? Tem os programas que os pais conseguem gerenciar o tempo diário, né? O próprio aparelho vai mostrar ali quantos minutos, quantas horas ficou em cada aplicativo. É uma forma de acompanhar de perto. É importante, Renato, não deixar ultrapassar, porque na verdade, uma criança com o celular na mão, ela pode fazer qualquer coisa com ele. Né? Então, ainda que utilize para alguns fins que sejam de necessidade. Eu não acredito que seja um bom uso, porque elas não têm maturidade. Você não consegue responsabilizar a criança. observando o que A forma que o filho está usando. que o filho está vendo naquele celular. Exatamente. Agora, essa comparação, né? Porque você fica muito tempo. Eu acredito muito assim, tem comparações que são incomparáveis, né? Então, quando seu filho quer comparar uma atitude, uma coisa que você faz hoje, você é adulto. Objetivo de um Você é adulto adulto, celular você tem um diferente objetivo, de um adolescente, de uma você tem um criança. aprendizado que ele não tem. E isso, com todo cuidado, com todo jeitinho, deve ser devolvido para ele, né? Ele vai ter a sua idade, ele vai ter as responsabilidades que você tem e a maturidade para um dia gerenciar dessa forma. O que não pode é se comparar para fazer igual, porque eles não dão conta, não tem essa maturidade. E se a gente pensar assim, uma criança de 10 anos, por exemplo, como você responsabiliza ela por qualquer atitude que ela tiver com o telefone? Não tem como. Ela não responde por si mesma. A responsabilidade vai ser sempre do adulto. E eu acho que a questão não é só assim, ter responsabilidade ou deixar de ter, mas é pensando no bem-estar, sabe? Porque se a gente pensasse no lado da mãe, no lado do pai, o filho pode ter 18, 20, 30, 40, 50 anos, que ele sempre vai querer ver o filho bem, ele sempre vai estar preocupado com o filho. Sim. Então, essa questão de idade, muitas vezes, assim, eu não acredito que nós, como pais, como mãe, temos que ficar presos a isso, que depois dos 18 o problema não é meu. É sim, porque a gente não fica bem se os filhos da gente não estiver bem. E isso começa de pequeno, a gerenciar, a cuidar. Não só pelo fato, a questão não é ter ou não ter responsabilidade legalmente falando, mas é falando no bem-estar, no estar em paz consigo e com o outro, né? Acho que vai além de responsabilidades legais, né? Sim. Para terminar, então, qual o recadinho que você dá para o pessoal de casa que está nos assistindo a respeito desse assunto muito importante, muito interessante, e espero que tenha ajudado a vocês. Antes, eu gostaria da produção colocar aquela imagem da família com celular, a família na mesa de jantar, cada um com celular. É isso aí, tem uma mensagem legal aí, e é isso.
Então, Tatiane, qual é o recadinho final que você dá? Quero agradecer mais uma vez por você estar aqui no Momento Saúde. E você sabe que as portas estão abertas sempre para você, a parceira nossa aí, tem novidade no Momento Saúde em breve. Eu agradeço, né, pela oportunidade também e de estar aqui, poder falar de um tema importante, que sempre vai ser importante para mim falar da saúde mental, Renato. Mas eu acredito assim que no tema de hoje eu acho interessante as pessoas repensarem, né, o quanto que você tem utilizado da tecnologia, né, que nós possamos nos beneficiar dela sim, utilizar ela para tudo que possa nos acrescentar, mas que estejamos atentos para que não saímos do nosso aqui e agora, que não perdemos o foco no nosso presente, que podemos usar essa tecnologia para que ela venha acrescentar bem-estar e saúde, que ela consegue também nos conectar com isso, mas que ela não nos distancie da nossa realidade e de quem está perto da gente também, né, Renato? Sim. E é isso aí, gente. Momento Saúde fica por aqui. Até a semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau.